Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos e o que mais estivermos a fim de dizer. Gente, vamos fazer um episódio de desabafo hoje? Vamos. Vocês estão cansadas? Meu Igual Deus. eu tô? Nossa Senhora. Igual não você sei. tá. Ano, o que é isso? Não, igual não, né? Igual não. Igual Mas você assim, tá, vocês não. estão cansadas também? Sim. Eu nem tenho E o palavras. que é, gente? A Aliciane tá ali, assim, ó, com o rostinho no queixo, assim, tipo assim. Morta com Aliciene, farofa. gente, deixa eu contar uma coisa aqui. A Aliciene, esse ano, tá tão cansada que começou até a usar óculos. Não, e sabe qual que é o pior? É que assim, eu tava tão cansada que eu nem me dei conta que eu precisava de óculos, porque daí eu saí jantar com uma amiga, e aí eu mexendo no celular, assim, daí minha amiga olhou para mim e falou assim, você tá precisando de óculos? Você tá enxergando bem? Aí eu falei, por que dela? Porque toda vez que você pega o celular, você afasta. Daí eu falei, gente, eu não tinha nem notado isso. Meu Deus. Sério? Desse jeito? Você tá nesse ponto de botar o botar, nossa, lá vai longe. Aí tudo fez sentido. Nossa, tudo tava longe. Tudo fez sentido. Daí fui lá no oftalmo, ela falou, né, nossa, o teu olho não tá conseguindo enquadrar as coisas, e aí você tem que afastar para conseguir. Eu falei, gente, eu tirava tanto sarro da minha mãe quando ela pegava o celular e afastava e faltava braço para ela enxergar. E eu tô nesse grau agora. Agora não mais, né, que eu tô de óculos e Você acha que você não estava se dando conta porque estava cansada? Olha, acho que um pouco dos dois, né? Não estava me dando conta, porque eu acho que talvez você não vai percebendo, né, esse ato de afastar o braço, assim, né? Às vezes é preciso um terceiro que venha e te diga, né, o que está rolando aqui. Mas eu acho que esse ano, particularmente, eu tô cansada num nível, assim, inimaginável. Sim, e cansaço é que nem parar de enxergar, né? A gente não acontece isso de um dia para o outro, né? É aos poucos, e a gente vai se acostumando e incluindo mais uma parcelinha de cansaço, mais uma parcelinha de não enxergar tão bem, e não vai se dando conta de fato. Por isso que eu amo a amiga psicanalista, porque consegue fazer uma metáfora de todas essas coisas. A gente consegue fazer metáfora de tudo. É isso. Sim. A gente não e aí, vai... de repente, tem um terceiro mesmo, né? Que fala, o que você tá fazendo? Não, amiga, sabe o que eu tô lembrando? A Licene, eu fui para São Paulo visitar a Licene, né? E aí ela falou assim, bom, eu vou te ensinar a editar podcast. E eu, não quero aprender. Não, vai sim, vai aprender a editar podcast. Daí a gente foi lá pro Não, calma aí. Primeiro vamos Ah. fazer um parênteses. Um dia antes, eu e a Cauana, a gente tinha saído jantar com essa mesma amiga que detectou que eu não estava enxergando bem. E aí... Amiga oftalmo. Isso. Aí eu falando da Cal, assim, não sei o que, a gente estava conversando, e aí eu falei assim, porque a gente estava falando de signo, né? Aí a Cal, eu falei, a Cal pisciana, super distraída, a Cal. Distraída? Eu? Eu não sou distraída. Onde você tirou isso? Eu não sou distraída. Tá, fecha parênteses, agora vem a história da Cauana. Beleza. Não, e aí que a gente começou a falar de cansaço, eu só quero fazer um adendo, que assim, eu sou psicanalista, né? Meu trabalho não me permite me distrair nas sessões. E eu não me distraio, gente. É uma coisa impressionante, assim. Mas na vida, eu achava que eu também não me distraía. Bom, aí, no dia seguinte a esse jantar, a Licene falou, não, vem cá que eu vou te ensinar a editar podcast. Aí a gente entrou lá no escritório dela, que é meio escritório,
E tem, né, tem as coisas que ela usa, os produtos, não sei o que e tal. E aí, ela me mostrando, primeiro ela me deu uma liçãozinha básica, você entra aqui, você faz isso e tal, e ok. E aí, ela começou a fazer edição, e de repente ela falou assim, Cal, o que você tá olhando pela janela? Você tá olhando pela janela. E eu falei assim, aí eu comecei a dar risada, né? E eu falei assim, eu já decorei todos os rótulos de produto que tem no seu quarto. Que ela editando e eu olhando todos os produtos, as coisinhas. Ah, isso aqui é para isso aqui é para... Gente, se eu tivesse editando aquele podcast, assim, não tinha saído nada. E eu falei para ela, nossa, eu acho que eu estava tão distraída na vida que eu não percebi que eu era distraída. Foi preciso que ela me apontasse isso. Aí ela chega contando para o Gustavo como se fosse ela tivesse descoberto a América. Assim, é. Mas é maravilhoso isso, né? Porque às vezes a gente vai em anos de análise para poder escutar isso que alguém fala da gente, ou para a gente poder falar de alguma coisa na análise, que quando você vai contar para alguém, é até ridículo, né? Imagine a cara do Gustavo escutando a sua grande descoberta. Não, ele falou assim, o quê? Você não é distraída? Ele falou, você é a pessoa mais distraída que eu conheço. Então a Cal estava tão distraída que ela nem reparou que ela estava cansada. Já e de fato, gente, eu sou a pessoa que às vezes está procurando, assim, hoje em dia isso não acontece com o celular, mas assim, já aconteceu na minha vida algumas vezes. Telefone sem fio, lembra? E às vezes estava na geladeira. Juro, umas coisas assim. E eu não sei como eu nomeava isso, porque eu juro, eu não dizia que eu era uma pessoa distraída. Eu acho que muito por essa relação com o consultório. Como aí, né, essa tensão flutuante de que o Freud falava, como aí tem uma concentração muito poderosa. E a gente, de fato, não se distrai da escuta, né? Sim. A Ana, em consideração, ela é aquela que, assim, quantas vezes ela já me falou assim, Licene, agora eu virei uma máquina de dizer não. E, assim, não me deixe dizer sim mais para as coisas, porque senão ela vai também, ó, e vai no cansaço, que ela esquece de ficar cansada. É verdade, eu me esqueço de ficar cansada. Isso é perigoso, hein? Isso. Inclusive, eu preciso contar uma coisa, depois que acabar esse podcast, eu vou me esquecer. E eu sei que a Licene não vai me deixar esquecer. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o cansaço de cada uma por onde passa. A Ana esquece que está cansada, a Cal se distrai que está cansada e eu não vejo que estou cansada. Então, tá aí. Não, você não vê literalmente. Literalmente. Que tá cansada. É porque aí existem muitos tipos de cansaço. A Ana estava falando desse cansaço, né, que vai se acumulando. É diferente de você se cansar, por exemplo, sei lá, você tem um dia de trabalho mais exaustivo, né, mais longo, ou, sei lá, um dia mais corrido, em que você precisou cuidar de muitas coisas, fazer muitas coisas, ou foi fazer uma viagem, nossa, viagem, né, aquelas viagens que a gente anda muito, quer ver tudo, isso e aquilo, como é cansativo no final do dia. Mas esse cansaço, que eu acho que tem a ver um pouco com o final do ano, enfim, ainda um ano de pandemia, um ano difícil, né, que a gente viveu, bom, é um cansaço que se acumula mesmo. Sim. E aí, assim, não tem mais muito objeto, né? Não é uma coisa específica, é um cansaço, assim. E acho que tem a ver também com o fato de que, assim, que nem nós três somos mulheres que gostam muito do que fazem no trabalho, né? Então, a gente não faz grandes esforços para se envolver, para colocar desejo ali, porque tem tesão no que faz, né? Exatamente. Então, a gente talvez precise de um esforço a mais para se dar conta
de que não dá para fazer tudo que a gente gosta. E aí Dá para fazer só um legal pouquinho daquilo que a tá gente gosta. Exato. E é muito legal isso que você está dizendo, porque eu costumo dizer assim, que aquela frase, né, aquela máxima, trabalhe com o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar na vida, é a maior mentira, né, gente? Sim. Porque quanto mais você se implica, quanto mais desejo você põe no que você faz, quanto mais você gosta do que você faz, mais você vai trabalhar. Exatamente. E mais Pelo trabalho menos dá também, comigo né? é assim, exato, comigo é assim, pelo menos. Quanto mais que é isso, a gente vai, você vai assim, sabe? Às vezes eu olho minha gente e falo assim, mas por que eu fiz isso? Quem que eu achei que eu era? Sabe, assim, para botar esse tanto de coisa aqui e, enfim, achar que eu não tenho outras coisas para fazer e para pensar e tal. Porque é isso, gente. O troço vai se infiltrando. E é engraçado que a gente consegue encontrar ainda um espaço. E parece que quanto mais ocupada a gente fica, mais a gente consegue encontrar espaço para fazer as coisas. É impressionante isso, assim. Mas é aquela coisa que dizem, né? Se você precisa de alguma coisa, peça para alguém que não tem tempo. Porque quem tem tempo já não faz nada. Quem tem muito tempo já é extremamente cuidadoso ou já não consegue se engajar muito nas coisas, né? Agora, quem faz, acaba fazendo cada vez mais. E eu acho que também tem um fato disso ser um buraco ao contrário, né? No sentido de quanto mais a gente trabalha, mais trabalho tem, não é o contrário. Então, que nem essa coisa que... Não é que vai fechando as janelinhas, né? Exatamente. O negócio vai ficando cada vez mais acelerado. Então, é que nem isso que a Ali falou que outro dia eu falei para ela, não me, né, que eu estava uma máquina de não, não me dê... Mas a máquina de não é uma máquina de não que tem que falar cada vez mais não. E não, 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 não. E eu falo pouquíssimos sims. E ainda assim, eu tô cansada, gente, porque é coisa demais, né? E aí precisa, enfim, precisa cortar coisas que... E aí eu tenho uma pergunta para vocês. vocês. Eu quero ver se vocês sentem a mesma coisa de vez em quando. Às vezes, quando tem, sei lá, é um sábado à tarde e eu tô longe do consultório, né? Então, tô sem meu computador, tô sem as coisas, enfim, que eu tenho que escrever e tudo mais. Não tem compromissos. E sei lá, minha família tá fazendo outra coisa. Gente, eu fico igual uma barata tonta. Eu não sei o que eu faço. Eu penso assim, não, então eu vou assistir um filme. Ai, não, mas será que eu vou assistir um filme ou será que eu vou dar um pulo lá na livraria, vou tomar um café? Ai, mas eu fico, eu não faço nada. Eu fico só pensando nas coisas e acabo que não faço nada. Eu sou dessas. Ou então faz o que aconteceu, sei lá, no feriado. Fui viajar, né? Fui lá pro campo, interior de Minas, vou descansar. Falei para Cal, vou descansar, não vou pensar em nada. A Cal falou assim, isso, esquece, aproveita que não pega celular lá, não sei o quê. O que eu levei? Livro de psicanálise. Levei livro de psicanálise. O que eu fiz? No dia que ficou chovendo, fiquei lendo lá. Ou seja, é isso. Não é uma coisa que você, então não vou fazer nada. Eu não consigo não fazer nada. Mas eu acho que tem uma romantização dessa história do não fazer nada. Que raios é não fazer nada? Porque senão a gente parte da ideia de que, né, de fato, você precisa ficar moscando, meditando. Não, gente, eu não consigo, gente. Eu não consigo fazer isso. Isso me põe num estado de angústia que eu fico pensando assim, gente, mas como que uma pessoa, sei lá... Não, gente, me enfiar, por exemplo, no meio do mar, me dar uma pilha de livros, uma lareira gostosinha, um monte de filme para assistir, maravilha. Agora, não me venha com essa história de carpe diem, entendeu? De ficar olhando, deitada numa rede, olhando para o céu, só pensando... Gente, eu não quero pensar. Dá desespero isso, gente. Nossa, eu já vou lá ver se meus boletos estão em dia, se eu preciso colocar alguma coisa. Ai, não sei, eu não consigo. Os boletos eu não vou ver, amiga, porque eu tô sempre distraída com esses boletos. Mas eu acho que é isso, né? Poder descansar
é fazer alguma coisa, né? Às vezes parece dar a impressão que descansar é uma posição de passividade, dessa cena clichê Isso. da pessoa deitada na rede. E Uhum. descansar é uma atividade, a gente faz alguma coisa para o nosso descanso, né? Porque você E essa descansa coisa pode de ser alguma alguma coisa. Isso. Sim, né? Não é E que é você uma vai coisa que- descansar da vida. Porque daí, gente, o que que falam quando uma pessoa morre? Ah, descansou. é, É. eu não quero descansar, não, gente. Ai, desse jeito. Descansar da vida, É. né? Eu acho A gente que descansa a de gente, alguma coisa. a gente descansa de alguma coisa cansando de outra coisa, É. Ah, claro. Quer coisa né? Porque você melhor vai do que exatamente, você vai cansar viajando nas férias? gente, Né? a gente chega cansado dos férias, e aquele cansaço gostoso, aquele cansaço Nossa. delícia, um cansaço diferente. Ai, sim. Então, dessa viagem, o que aconteceu? Eu voltei cansada, que fiz trilha lá, nunca tinha subido lá a montanha, voltei, meu Deus, suei frio lá, falei, gente, não dou conta disso aqui, voltei cansada, com o corpo dolorido, sentindo músculos que eu nem sabia que existiam em mim, mas descansei meus ouvidos todos esses dias, isso. descansei a escuta, tal. Os olhos das Voltei telas. Os olhos das Você telas, não deixou, usei óculos. você deixou de cansar, né? O teu, enfim, os teus ouvidos, a tua escuta, para cansar o teu corpo. É. Então, de fato, é outro tipo de cansaço, né? Sim, E um cansaço que pode até ser descanso. exatamente. Então, eu acho que, falando de trabalho, tem essas duas vertentes, né? Tem essa do trabalho com o que você ama e você nunca trabalhará na vida, como se, enfim, gente, trabalho chama trabalho né? Por um motivo. Trabalho cansa, há cansaço no trabalho. Que não seja só cansaço e só exaustão, acho que é uma coisa importante, né? E que, enfim, que seja possível encontrar algo ali do desejo, enfim, ok. Mas, e tem a outra vertente que é trabalho, 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 e trabalho é sofrimento, é só cansaço, é só produção, né? Produzir, 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 produzir. Uma produtividade, assim, que eu acho interessante, né? Acho que é uma questão que pode se formular muitas vezes numa análise, que é, mas produzir para quem? Essa produtividade está a serviço de quem? Ou de quê? Do super-eu ou do desejo, né? Porque aí fica assim, o sujeito desaparece. Fica só a atividade quase que puramente, né? Uma atividade produtiva. E que muitas vezes, né, é assim, uma questão de necessidade para muitas pessoas, que tem pouquíssima possibilidade de escolha de alguma coisa dentro disso, né? Mas muitas outras vezes também se trata de entrar nessa máquina do super-eu mesmo, e de achar que precisa fazer sem se lembrar o porquê é que está fazendo aquilo. Aí realmente é isso, né? O sujeito se apaga da cena. Sim. Eu acho que talvez a gente tenha que resgatar uma certa dignidade da palavra cansaço. Cansar é bom, né? A exaustão é que talvez seja uma coisa do cansaço, que é sempre mais do mesmo e não leva ninguém a lugar algum. Isso. Essa é uma boa separação. E Acho o descanso, que não necessariamente significa ficar sem fazer nada, olhando pro céu à toa. Sim. É igual, assim, às vezes eu falo assim em casa, né? Tô cansada e não sei, penso assim, amanhã acho que eu vou ficar até mais tarde na cama. E aí, às vezes, a gente combina alguma coisa assim, né? Porque daí com o filho essas coisas têm que ser combinadas, né? Tipo, tem que revezar o dia de ficar até mais tarde na cama e tal. E aí, às vezes, o Gustavo entra no quarto e fala assim, mas você não tá cansado? Você não vai dormir? Mas assim, não é dormir para mim, sabe? Eu gosto de acordar cedo. Mas o descansar, de ficar mais tempo na cama, é só de ficar ali assistindo alguma coisa, sem ter o horário para levantar. Sem compromisso, talvez, sem né? Compromisso, Isso. Exato. Tem Tem coisa alguma marcada. demanda. E essa história de demanda,
Porque antes a gente falava muito de demanda na psicanálise, né? Agora a gente demanda tá em todos os lugares. Vocês estão recolhendo, tudo é demanda, 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 demanda. E a gente escuta muito isso, né? Não, eu preciso resolver as minhas demandas do trabalho. Ah, eu consegui, fechou o dia, nossa, eu consegui resolver todas as demandas do dia. Ai, mas é que daí virou mais uma palavra igual aquela do encontro passado, qual que era mesmo? Que eu falei, ressignificar. Virou mais uma palavra que serve para tudo e não serve para nada, né? Que diz tudo, mas não diz coisa nenhuma. E aí que casa com a produtividade, né? Porque responder todas as demandas, gente, aí é viver para responder demanda. Que isso já é uma demanda. Exato. E quem que demanda, né? Eu acho que essa é a pergunta principal. A demanda vem da onde? Porque aí, quando a gente consegue formular essa pergunta, talvez a gente consiga pensar na nossa posição dentro de alguma coisa ou nessa posição de responder demanda, mas numa posição ativa. Né? Quer dizer, bom, o que tem de meu aí nessa história de responder demanda? Eu estou só tentando dar conta da demanda de outros, ou de uma empresa, ou de, sei lá, nem sei quem é que está me demandando e eu estou respondendo, e isso está meio sem sentido para mim, e às vezes é por isso que eu estou até adoecendo com esse trabalho, e né, nessa exaustão, ou tem algo meu aí? Ou é uma demanda que sou eu que estou me impondo, né? É isso, não é do Porque é outro. importante para mim, exatamente. Porque a exaustão, ela vem nessa pegada, né, de achar que é possível acabar com a demanda. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais a gente faz, mais se demanda, tanto no sentido do outro, porque você é competente naquilo que você faz, quanto no sentido superegóico, né? Porque você vai alimentando essa ideia narcísica de que você pode dar conta de tanto, né? De que você é essa pessoa que pode fazer tantas coisas, enfim, o que é uma grande cilada. Eu gosto muito eu recentemente li esse livro do Alexandre Coimbra, que se chama Exaustão no Topo da Montanha, e o último capítulo do livro dele se chama A Beleza como Saída para a Alma. E aí ele faz, assim, um elogio à beleza, né? As coisinhas, assim, que são tão bonitas, né? E eu acho que as crianças, elas são tão preciosas na nossa vida justamente porque elas veem essas coisas, essas belezas que estão na nossa cara e que a gente esquece de ver, né? E aí, então, de repente... Você tá dizendo. Eu estava levando minha filha na escola ontem, e aí, né, aquela coisa do vamos lá. E aí ela para e ela fala, olha, mamãe, um formigueiro. Só isso. Encantada com as formiguinhas olhando. Sim. Acho que elas estão indo para casa. E é aquela cena, sabe, que durou o quê? Nem um minuto. Olhando as formiguinhas em torno daquele trajeto delas. Gente, tão bonito isso. Descansei naquela cena. A Beatriz me ensina exatamente isso. E é impressionante como os olhos delas são, né, vêm mais longe, são mais amplos, porque a gente vai mesmo fechando a nossa visão para essas coisas, né? E aí você falando desse livro, eu tô lembrando do último livro da Sally Rooney, tem uma cena em que as duas amigas estão se correspondendo e elas estão falando da importância da estética. Todo o livro é um elogio, assim, à estética. E essa estética, né, das coisas que embelezam a vida. Então, bom, eu pelo menos terminei o livro com a sensação de que essa coisa que embeleza a vida é a amizade e os laços, né? E aí elas têm um momento lá de discussão, enfim, falando disso, e aí elas vão se dando conta de que aquilo que elas estão fazendo, discutindo sobre a estética, já é um movimento estético, no sentido de que é o que embeleza a vida de cada uma, aquele laço ali construído, sabe?
Não é lindo que a gente esteja embelezando a nossa vida agora? Ai, sim, gente. Ai, descansei, gente. A gente se esforçou para fazer caber esse horário de encontro e um descanso na existência. Eu espero que para você que está ouvindo aí, também tenha sido um momento embelezador. Sim, e de descanso, quem sabe. Então Sim. vamos parar por aqui? É isso. Até semana que vem. Um Beijo. beijo. Tchau.